Consegui abrir meu próprio estúdio, voltado exclusivamente para as crianças. Eu abri o meu estúdio com 15 alunos no primeiro mês. Hoje já estou no segundo mês e tenho 20 alunos. E eles ficam muito integrados, participam, gostam, dão um retorno super positivo. É algo inovador. O Pilates para Criança veio para inovar realmente. Esse retorno que uma mãe disse assim, eu falei com a mãe da menina tal, e ela me disse assim que estava adorando as aulas. Eu digo, meu Deus, como é bom ouvir isso. Gente, ela elogiou tanto, como tinha melhorado a postura. Comecei com as turmas em fevereiro e hoje eu tenho 3 turmas de crianças. Olá, seja muito bem-vinda à Jornada Pilates Kids. Eu sou a Vânia Dalbello, sou profissional de educação física e especialista em Pilates para crianças, criadora do método Pilates for Kids. Ao longo dessa semana eu vou te mostrar o caminho para você ser reconhecida na sua profissão e ganhar muito bem através do Pilates para criança. Eu sei que isso pode parecer estranho, um método de Pilates para criança. Será que funciona mesmo? Se o Pilates Kids não tivesse transformado a minha carreira e a carreira das minhas alunas, eu também não acreditaria que é possível ser reconhecida e ganhar bem com algo tão novo e diferente. Mas eu comecei com 6 aluninhos. Hoje a gente já tem 20 aluninhos. Em 2, 3 semanas começaram as pessoas a entrar em contato e eu falei, nossa, eu não acabei o curso, pra você ter ideia, eu não consegui ainda. O P4K foi uma virada, uma transformação radical na minha vida, né? Num momento que eu estava sem esperança de voltar a trabalhar, né? Já estava trabalhando com artesanato, porque eu não estava com motivação nenhuma mesmo para voltar na minha área de profissão. E conhecer o Pilates para criança foi uma virada de chave mesmo na minha vida. Porque pensa eu, com essa turminha, eu podia estar lá no estúdio ganhando o valor de 1 hora a aula. E eu estou ganhando o valor de 3, né? Essas minhas alunas são fisioterapeutas ou profissionais de educação física. Algumas já trabalhavam com Pilates adulto e adicionaram essa atividade nos seus estúdios. E algumas iniciaram do zero com o Pilates Kids. Elas nunca tinham trabalhado com nenhum tipo de Pilates. Muitas já eram profissionais há anos e não conseguiam uma boa renda nas profissões. Ou então, para ganhar mais, trabalhavam mais de 10 horas por dia. Outras ainda eram recém-formadas ou ainda estavam na faculdade quando iniciaram no Pilates Kids. Hoje elas são reconhecidas. Muitas são referências nas suas cidades, os pais amam o trabalho delas e cada vez mais elas estão sendo valorizadas com o Pilates para criança. Todas elas já estiveram aqui onde você está hoje, assistindo uma aula parecida como essa. Muitas dessas profissionais chegaram aqui cansadas, desmotivadas, porque por mais que amassem a profissão que tinham escolhido, não conseguiam faturar bem para se manter e para realizar seus sonhos. Mal e mal conseguiam pagar as contas do mês. Isso quando não faltava, muitas vezes, o dinheiro. Muitas chegaram a pensar em desistir da profissão porque não conseguiam se destacar. Por mais que elas fossem boas, elas não tinham reconhecimento na profissão. Sentiam o mercado cada vez mais saturado e os locais cada vez mais pagando menos por um atendimento ou por uma aula. E talvez você também possa estar se sentindo assim. E eu sei disso, porque na verdade eu fui um pouco como você. Eu já passei por muitas coisas e demorei longos anos para chegar onde eu estou agora. E eu estou aqui para te dizer que seu caminho não precisa ser tão longo nem tão tumultuado como foi o meu. Hoje, entre o estúdio, as escolas, as empresas, eu trabalho por volta de umas 10 horas por semana com as crianças e isso já me permite dizer que vivo muito bem somente dos atendimentos das crianças no Pilates Kids. Hoje eu sou referência na minha cidade, cada vez mais pais reconhecem o meu trabalho e a procura só aumenta. Mas nem sempre foi assim. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Acredite você ou não, eu fui atleta de ginástica artística por 8 anos, dos 8 aos 16 anos, e é de lá que vem a minha paixão por atividade física. E aí, fazer faculdade de educação física foi algo meio que natural no meu caminho. Ainda durante a faculdade, eu conheci o Pilates. Gente, há 16 anos atrás, Pilates era algo totalmente novo.
não era tão difundido como é hoje. Tinham pouquíssimos estúdios na minha cidade. O que eu ouvia dos professores da faculdade e de alguns profissionais que eu conhecia é que era a tendência e que seria algo que iria crescer muito pelos benefícios que trazia para as pessoas. Comecei a estudar e me apaixonei pela filosofia do Joseph Pilates. Assim que eu me formei, me habilitei no Pilates adulto e montei um estúdio de Pilates, adivinha onde, gente? Na garagem da minha casa. Falando assim, parece que foi de um dia para o outro, mas não foi bem assim. O meu esposo, de início, não me apoiou. Inclusive, disse que não tinha como me ajudar. E se eu quisesse, teria que me virar. E foi o que eu fiz. Abrindo um parênteses, na vida, as pessoas te apoiam depois que tu tem resultado. No começo, a gente precisa ouvir o nosso coração e segui-lo, porque se a gente só esperar pelo apoio dos outros, a gente não faz nada. Fecha parênteses. E aí, eu não desisti. Fui no banco, peguei um empréstimo, comprei os equipamentos e montei o estúdio na garagem da minha casa. Talvez você saiba, talvez não, mas para montar um estúdio de Pilates adulto é mais ou menos o valor de comprar um carro zero. E aí, minha gente, bem devagarzinho, os alunos foram chegando, eu comecei a conseguir pagar as parcelas com que entrava e um tempo depois começou até a sobrar uma graninha. E só aí que o meu esposo começou a me apoiar. Um certo dia, uma tardezinha, chegou uma das minhas alunas, que era a Lirane. Ela já era aluna há mais ou menos uns 6 meses e ela tinha vindo porque ela tinha um problema de coluna, uma hérnia de disco na lombar. Naquele dia, ela chegou estranha, cabisbaixa, algo estranho com ela estava acontecendo, era diferente. Mas como eu tinha certa intimidade com ela, eu perguntei, o que está acontecendo, Lirane? E ela me contou. Então, Vânia, eu estou vindo do médico e ele me disse que a Luana, a minha filha, no caso a filha dela de 9 anos, o médico falou que ela está com um problema grave de coluna. Foram exatamente essas palavras que o médico usou, um problema grave de coluna. E o médico disse que por volta dos 15 anos ela vai ter que fazer uma cirurgia de coluna. Gente, depois que ela me trouxe os exames, eu verifiquei que se tratava de uma escoliose idiopática comum para as crianças, teoricamente. O que o médico falou para essa mãe não era mentira, era realmente uma escoliose, que se não fosse tratada, ela iria evoluindo até chegar o caso de ir para uma cirurgia de coluna. Só que uma coisa somos nós, que somos profissionais, ver um diagnóstico desse, entender sobre a escoliose, idiopática e tal. Agora pensa uma mãe que é leiga no assunto, que só de pensar na possibilidade de ter que fazer uma cirurgia já é assustador. Aí a Lirane me olhou bem nos olhos, praticamente lacrimejando, já emocionada, e me disse, e eu nunca mais esqueci, né? Vânia, se a minha dor que eu tinha, o problema que eu tinha, ele melhorou, será que o Pilates não pode ajudar no problema da Luana? Gente, quando ela me falou isso, caiu a ficha, na hora. E aí eu me perguntei, por que não o Pilates para criança? E aí eu comecei a pensar, qual é a filosofia do Pilates? Contrologia. O que é contrologia? É controlar o corpo, a mente e o espírito. Se já era feito Pilates para adultos, para gestantes, para idosos, alto rendimento, lesões, por que não com as crianças? Por que não prevenir que os problemas aconteçam? Por que esperar as dores? Afinal, o próprio Joseph Pilates já dizia no seu livro, primeiro eduque a criança. E aí começou a fazer muito mais sentido para mim. E aí eu disse para a mãe, a Lirane, bom, vamos lá, eu vou te ajudar. E gente, isso aconteceu há quase 10 anos atrás. E eu confesso que eu errei muito, porque realmente não tinha informação nenhuma. Não era como hoje, né? A gente dá um Google ali e a gente já vê várias coisas. Não tinha profissionais que falassem sobre isso, não tinha profissionais que atendessem crianças, não se tinha ideia, não tinha ajuda em praticamente lugar nenhum. Nessa hora, a gente entende que a vida nos prepara. Abrindo novamente um parênteses, eu quero falar para vocês que quando eu tinha 8 anos, eu comecei a fazer ginástica.
Depois eu fui fazer magistério porque eu queria ensinar as crianças. Depois eu me formei em educação física porque eu queria trabalhar com criança. E para completar o ciclo, eu entrei no Pilates. Fecha parênteses. Então, é como se Deus estivesse me preparando para o próximo passo. Eu aprendi muito. Os atendimentos com a Luana eram praticamente um laboratório para mim. Inclusive, a primeira coisa que eu identifiquei era que não dava para trabalhar com os aparelhos do adulto. Eles eram muito grandes para ela, sem contar que não foram projetados para crianças. Então percebi que não era simplesmente adaptar o Pilates adulto que eu ia conseguir trabalhar com ela. E ainda ela era criança, gente. Ela tinha 9 anos. Eu lembro que eu falava para ela assim, desenrola a coluna. Ela me olhava, ela não entendia o que eu estava falando. E o movimento, na maioria das vezes, ela nem conseguia executar. Pensa só, como que uma criança de 9 anos ia ter esse entendimento? Era inviável no momento. E aí, gente, a segunda lição que eu aprendi foi que a criança não tem noção corporal como um adulto. Eu não posso falar o que eu falo para o adulto porque a criança ainda não tem essa noção. Então eu não posso realmente exigir da criança algo que ela ainda não está madura. E a terceira lição, e confesso que foi o que mais me tirou o sono, a Luana achava as aulas chatas. E eu vou te dizer que ela só continuou vindo por insistência da mãe dela. Porque a mãe já fazia Pilates, a mãe já conhecia o método e ela sabia que era a única solução para a filha dela. Então, aos poucos eu fui vendo quais exercícios de Pilates eu poderia usar com ela. Fui quebrando os movimentos de uma maneira que ela pudesse entender e que ela conseguisse executar. Eu precisava manter os princípios do Pilates, mas criar uma sequência de movimentos e exercícios que aquela criança conseguisse chegar no movimento final, que daria o resultado que eu queria. E ainda fui transformando cada etapa em movimentos mais lúdicos para que ela se divertisse durante as aulas e que ela tivesse vontade de manter as aulas semanais. Foi aí que a minha vida novamente me trouxe as ferramentas que eu precisava. Comecei a usar Barbies, bambolês, bolas, ursinhos, tudo que deixasse a aula mais divertida para a Luana. Porque eu aprendi isso, gente, sabe aonde? Lá no magistério. E é claro que muitas coisas foram dando certo e muitas coisas não foram dando certo. E contando aqui, parece que foi um pilim-pim-pim-pum, a Vânia criou um método de Pilates para criança. Nada disso. Foram meses e meses de atendimento, de estudos e de adaptações para ir entendendo o que funcionava e tirando e ajustando o que não funcionava. O lado bom dessa história é que ela tem um final feliz. A Luana, após um ano de atendimento, alinhou a escoliose e não precisou fazer a bendita da cirurgia. Gente, pensa a gratidão daquela menina. Agora pensa principalmente a gratidão daquela mãe. Foi algo que até hoje eu me arrepio de falar. Foi indescritível. Literalmente, o método que eu tinha desenvolvido mudou o futuro daquela menina. E a partir dali eu comecei a pensar, bom, se existe uma Luana, deve existir muitas outras Luanas e mães de Luanas desesperadas que eu posso estar ajudando com o Pilates Kids. Nessa época, eu tive a oportunidade de colocar o Pilates Kids em uma escola, na grade curricular. Tanto é que eu atendo essa escola até hoje. E aí eu comecei a aplicar o Pilates com muitas crianças, ao mesmo tempo. Eram turmas de 10, 15, 20 e até 25 crianças. Isso me fez perceber algumas coisas. Primeira coisa, eu não precisava, como no Pilates adulto, trabalhar apenas com uma criança para gerar resultado. Segundo ponto, o Pilates Kids deveria ser aplicado não somente com crianças com problemas ortopédicos, mas também como uma forma de prevenção desses problemas. Então eu poderia atender tanto as crianças que vinham com algum desalinhamento, como as crianças cujos pais queriam prevenção. E aí
que tudo ia muito bem até surgir a famosa pandemia no mundo todo e literalmente fechar tudo. E como todo mundo, eu precisei me adaptar. E aí eu fui para onde? Para o online. Nas escolas que eu atendia, eu fazia as aulas online para as crianças, mas eu percebi que muitos pais não entendiam a dimensão do quanto o Pilates Kids poderia ajudar os seus filhos. E aí eu resolvi ir para o Instagram e instruir os pais. E assim comecei a fazer conteúdo no Instagram para pais e mães. Os pais começaram a ver os vídeos e se identificar com o que estava acontecendo com os seus próprios filhos. Começaram a compartilhar com outros pais e outras famílias começaram a perceber o quanto o Pilates Kids poderia estar ajudando os seus filhos. E aí, minha gente, começou a surgir uma demanda no Brasil todo de pais procurando Pilates para crianças. E eles entravam e continuam entrando em contato comigo, pedindo onde poderiam levar os seus filhos para o Pilates Kids nas suas cidades. Gente, seria humanamente impossível atender toda a demanda de crianças da minha cidade. Que da minha cidade, do meu bairro já seria muitas crianças, que dirá de outros estados. E gente, olha só, eu não posso deixar de vir aqui, inclusive falar sobre essa mensagem que eu recebi. Essa história é uma história que aconteceu comigo e que eu quero mostrar para vocês o quanto isso está impactando no Brasil todo. Vocês sabem que eu tenho meu estúdio, onde eu trabalho, né, na minha cidade, e automaticamente estou impactando vários lugares. Essa mãe, ela mora a 150 quilômetros da minha cidade e ela viu, né, a importância do Pilates Kids, viu o quanto a filha dela estava precisando da atividade e entrou em contato comigo. Primeiro ponto, a gente trouxe a menina para fazer as aulas de Pilates Kids, mas imaginem, 150 para vir e 150 quilômetros para voltar, era 300 quilômetros para fazer a aula de Pilates Kids. Isso se tornou realmente inviável em virtude do tempo e também do deslocamento. E aí, olha a mensagem que ela me mandou. Boa tarde, Vânia, como vai? Tenho mais uma profissional que tem interesse no método. Vou deixar o contato dela e passar o teu. Ela está, gente, procurando profissionais para atender na cidade dela. E qual é o objetivo dela? É encontrar profissionais que possam atender a filha dela. Fazer o problema que a filha dela tem ser resolvido. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, será que realmente tem pais querendo? Será que realmente tem pais que querem essa metodologia para os seus filhos? Tá aqui mais uma prova do quanto os pais estão desesperados por profissionais para atender os seus próprios filhos. Nessa época, também alguns profissionais já estavam me procurando, me pedindo se eu poderia ensinar para eles como era esse método de trabalho com as crianças. E aí, eu tomei coragem sim, gente, porque não é bem assim, vir aqui, falar na internet, gravar vídeo. Hoje eu até me saio mais ou menos, né? Mas lá no início, Jesus. Mas enfim, eu cedi e decidi que iria ensinar um método para profissionais de fisioterapia e educação física, porque esses são os profissionais que têm a base para poder trabalhar com o Pilates Kids. Foi aí que eu decidi que iria montar pequenas turmas, somente para profissionais selecionados para ensinar o método Pilates for Kids, hoje mais conhecido como método P4K. E eu digo profissionais selecionados porque eu não procuro qualquer um, tanto que as inscrições para o método P4K abrem somente algumas vezes ao ano e com vagas limitadas. E todos os meus alunos passam por uma aula como essa que você está agora, para terem a certeza que é isso mesmo que eles querem para a sua profissão. Porque, gente, trabalhar com Pilates para criança traz reconhecimento dos pais? Muito. Paga bem? Muito bem. Mas também é um propósito, é um movimento, uma transformação de toda uma geração de futuros adultos. E eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui hoje. E agora que eu te contei um pouco da minha história e de como surgiu o método P4K, eu quero te mostrar 5 vantagens em trabalhar com o Pilates para criança. Vamos lá? Número 1. Pilates para crianças é algo inovador. Anotou?
você já deve saber que as pessoas amam tudo que é novo. Todo mundo quer o carro do ano, o celular mais atualizado, a escola que inova à medida que o mundo vai evoluindo, e o Pilates para criança também é uma inovação. Em milhares de cidades do Brasil ainda é algo inédito. Acredito que até pouco tempo atrás nem você, como profissional, conhecia o Pilates para criança. Além de ser algo inovador, ainda tem poucos concorrentes. Só para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, o Brasil tem atualmente em torno de 35 milhões de crianças. E aí eu te pergunto, quantos profissionais você conhece aí na sua cidade que trabalha com Pilates para criança? Ou então, quantos estabelecimentos oferecem a prática do método Pilates for Kids? Posso afirmar que você não conhece ninguém, ou então muito poucos. Hoje eu tenho mais de 570 profissionais que fizeram a formação do método Pilates for Kids. E mesmo assim, elas nem chegam perto de atender todo o público do seu próprio bairro. Você concorda comigo que é um mercado inexplorado e com um grande potencial de crescimento? Portanto, só de estar participando dessa jornada, você já tem uma grande vantagem perante todos os outros profissionais que ainda nem fazem ideia que o Pilates para criança existe. Só de estar aqui, você já sai na frente de muitos profissionais. Isso te permite ter menos concorrência, colocar um preço justo nas suas aulas, te coloca numa posição diferenciada. Você não vai mais ser mais um profissional de fisioterapia, mais um profissional de educação física. Sem contar que você pode ser pioneiro, pioneira aí na sua cidade, tornando-se um profissional valorizado e reconhecido. Segunda vantagem em trabalhar com o Pilates Kids. Você resolve um problema super atual e tem cada vez mais demanda. Bom, o uso de telas deu um boom na pandemia e a tendência é que essas crianças fiquem cada dia mais nas telas. E o que o Pilates e você, como profissional, tem a ver com isso? Uso de telas, sedentarismo, problemas de coluna, hiperlordose, hipercifose, dor de cabeça, formigamento, papapá, enfim, a lista é grande. E aí, minha gente, a demanda de criança que necessita da sua ajuda aumentou absurdamente. Hoje, são os pais que correm atrás de ajuda para os seus filhos. Esses filhos que não saem do celular, que a postura deles está péssima, que praticam menos exercícios e a gente sabe quais serão as consequências de tudo isso. Os problemas de online é assim, pescoço, é as costas assim, você entendeu? Uma coisa que parecia assim não existir, não ter área. Os pais estão perguntando por educador físico ou para aquela pessoa que está no Pilates, o que tem para o meu filho, entendeu? A oportunidade é grande. Tem crescido muito as alterações posturais. Eu percebo muito isso, eu acho, pela vida que a criança tem levado, né? Então a gente percebe um crescimento disso. É só você olhar à sua volta. É muito difícil ver um grupo de crianças brincando na rua, como a gente brincava antigamente. Hoje as brincadeiras são aqui, ó, no celular. E é claro que as consequências disso estão aparecendo, gente. Se até alguns anos atrás a maior procura era de pais preocupados em prevenir problemas posturais, hoje a demanda é de pais desesperados em resolver os problemas posturais dos seus filhos. O que isso te mostra? Que você tem uma grande oportunidade. Anota aí. Quem souber, quer dizer, vou falar bem devagarzinho. Quem souber trabalhar com o método Pilates for Kids vai resolver um grande problema e vai ser muito bem valorizado por isso. Entenderam? E ainda, essas crianças precisam urgentemente de uma atividade física que seja atrativa, eficiente, capaz de aliar fortalecimento, correção postural e disciplina. Mas que além de tudo isso, preste atenção novamente, gente, que seja uma atividade que a criança queira participar. Caso contrário, de nada vai adiantar. Vantagem número 3 em trabalhar com Pilates Kids. Temos um público infinito.
Todos os dias nascem mais e mais crianças, graças ao Papai do Céu. Portanto, nunca acaba. E além de nascerem mais e mais crianças, se você fizer um bom trabalho, que é o que eu quero te mostrar, as chances são que você pode atuar com essas crianças por vários anos seguintes. Afinal, o método Pilates for Kids pode iniciar com crianças a partir dos 4 anos e essa mesma criança pode continuar do método até os seus 13, 14 anos. Eu, inclusive, tenho alunos que estão comigo há mais de 7 anos. Quarta vantagem, não precisa comprar equipamentos. Olha aí, gente, presta atenção. Não precisa de equipamentos de Pilates convencional. O que é isso, Vânia? Não precisa de Cadillac, não precisa de Barrel, não precisa de Reformer, não precisa de Chair. Não precisa e não tem como atender as crianças nos equipamentos de Pilates tradicional, porque não é indicado para as crianças e eles não estão ergonomicamente alinhados ao público Kids. Dá uma olhada. Olha o que acontece quando a gente coloca uma criança num aparelho adulto. Vamos lá, Martina, você vai subir aqui e vai colocar a mão lá na ponta. As chances são de que ela possa cair. O aparelho não é para o tamanho de uma criança. Ó, que tipo de exercício você está fazendo aí? Nenhum. Fazendo um footwork, exercício clássico do Pilates para adulto, a criança praticamente não movimenta o que deveria. O certo é que ela mantivesse a coluna alinhada, sendo que ela não tem consciência corporal, então o que acontece com as costas delas? Cai, porque ela não tem fortalecimento. A mola praticamente não exerce função nenhuma, porque ela não consegue ser executada, a menos que ela saia da posição. Então o que a gente encontra aqui, gente? Nada, a gente não consegue fazer o exercício da melhor maneira. Muito bem, Martina, agora você pode deitar, coloca os ombros aqui na barriga, isso, no colchãozinho, e agora você coloca o pezinho aqui na barra. Vamos, Martina? Não, mas o bombo tem que ficar aqui em cima, senão não vai funcionar. Vai. Não dá? Vamos, espicha! Não consegue? Pois é. Qualquer movimento que eu pedir para ela fazer aqui, além de ela não executar o movimento e não chegarmos então ao exercício por si só, vai se tornar monótono e perigoso para ela. Quer ver? Vamos lá, Martina, bota o pé lá no fundo. Isso, agora dobra um pouquinho o joelho. Ó, você percebe que a tendência é dela cair? Então é muito importante que você tenha essa consciência. Quinta vantagem, não precisa largar tudo que você está fazendo para trabalhar só com o Pilates Kids. Você não precisa largar o seu trabalho que você tenha certeza dele. Por quê? O Pilates Kids pode se iniciar como uma renda extra. Várias alunas minhas começaram dessa forma. Até comigo foi assim. Eu mantive o meu estúdio adulto por algum tempo, até que o faturamento com as crianças superou o faturamento com os adultos. E eu pude ficar só com as crianças. E além das 5 vantagens que você já viu, eu tenho uma vantagem bônus. E por que ela é bônus? Porque na realidade ela é específica para quem tem filhos. E se caso é a sua situação, se você tem filhos de 4 a 10, 12 anos, você deve inclusive ter esse pensamento. O Pilates Kids trabalha com crianças. E se você tem crianças, nada mais justo que você possa levar os seus filhos juntos e, além disso, você resolve um problema. Que eu sei que nós que somos mães, muitas vezes ficamos pensando, onde eu vou deixar os meus filhos? E agora, eu vou ter que deixar em um lugar para poder trabalhar? Dentro dessa forma de trabalho, dentro do Pilates Kids, nós podemos e devemos levar eles juntos. Porque além de nós resolvermos um problema de onde deixar os filhos, nós inclusive mostramos para as mães das crianças que a gente atende que nós também confiamos na metodologia e por isso levamos os nossos filhos. Então, essa é uma grande vantagem. E Vânia, quanto é possível faturar com o Pilates Kids no começo? Olha só, eu tenho alunas como a Camila, que em menos de um mês estava fazendo R$600 de renda extra. A Maristela estava faturando R$2.000 por mês em questão de 4 meses. E a Fiderlane, em apenas 2 semanas aplicando o método, já estava faturando R$1.600. Então, a escolha é sua em manter uma renda extra com o Pilates Kids
ou fazer dele o seu maior faturamento. Percebeu a grande oportunidade que é trabalhar com o Pilates para criança? Você já descobriu o quanto esse mercado é inovador, promissor e pouquíssimo explorado. Ou seja, a concorrência é mínima, ou em muitas cidades ainda é nenhuma concorrência. Você viu o quanto as crianças estão necessitando dessa atividade e que tem muitos pais procurando profissionais em todo o Brasil. Além de ter demanda de crianças precisando de profissionais, não é necessário comprar os equipamentos de Pilates adulto. E ainda é possível começar no Pilates Kids com uma renda extra, ou seja, sem risco nenhum, sem largar as suas atividades, sem largar o seu trabalho atual que você está agora para começar com o Pilates para criança. E eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de ideia nesse momento. Então, eu vou ficar por aqui para te deixar absorver todo esse mundo novo que eu te mostrei hoje. Porque, gente, na próxima aula tem muito mais. Anota aí, na próxima aula você vai descobrir que o Pilates Kids vai muito além de atendimentos só no estúdio. Você vai conhecer as inúmeras possibilidades de locais para você atuar com o Pilates para criança. E ainda vai conhecer o poder da escala do Pilates for Kids, ou seja, como ganhar mais trabalhando menos horas por dia. Já coloca aí na sua agenda, quarta-feira às 8 horas vai ao ar a segunda aula da Jornada Pilates Kids. Te espero!